Muito obrigado, Júlia e Vitor, pela participação de vocês. É, Essa é uma conversa que vai se inscrever no âmbito de uma pesquisa que eu estou conduzindo na cátedra Patrícia Scioli, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a UFRJ, com o apoio da FAPERJ, cujo título é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. Júlia Leal é assistente social, doutoranda no programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pelo mesmo programa. Trabalha e pesquisa relações de gênero e hoje atua como pesquisadora no Observatório do Feminicídio. Vitor Félix é educador popular, escritor, pesquisador, tradutor e ilustrador da Maré, no Rio de Janeiro. É mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de literatura na Rede da Maré, analista de metodologias na luta pela paz e pesquisador bolsista ProEx de literatura latino-americana no curso de doutorado em letras pela UFRJ. Eu vou começar com a pergunta bem simples e infantil, aquela que as crianças fazem, mas que acabam, às vezes, exigindo da gente uma reflexão sobre o que parece simples e acaba sendo naturalizado. E vou começar, pela Júlia. Júlia, como é que você definiria violência policial? Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde, Vitor. Tudo bom? É, então, é, eu entendo a violência policial como um conjunto de práticas, incluindo ações e omissões, por parte de agentes públicos, de segurança pública, que muitas vezes produzem violações de direitos, podendo chegar à violência letal, mas que não se restringe a isso. Existe uma prática cotidiana também que se sustenta em pequenas humilhações, exercícios de poder e etc., que não está necessariamente vinculada ao uso de arma de fogo, por exemplo, é, ou a algo que produz o risco iminente de uma violência física ou de uma violência letal, né? E eu acho que a violência policial ela precisa ser entendida para além do momento em que ela acontece, mas é algo que reorganiza a vida das pessoas e acaba produzindo uma série de violências outras. Então, eu acho que a violência policial é uma violência que ela é sistematizada, não é uma violência produzida a partir de necessariamente a partir de paixões e afetos, mas ela muitas vezes é calculada e racional e que produz outras séries de violências também. Então, a princípio, eu diria um pouco isso. E você, Vitor, como é que você definiria? Bom, boa tarde a todo mundo. Eu entendo a violência policial também como parte de um sistema, né? A polícia é, é uma instituição que integra aí a estrutura social, e como alguém que mora num território, né, de favela no Rio de Janeiro, existem ali diversos níveis, né, que essa organização, esse sistema da violência do Estado alcança e interfere na vida das pessoas, né? Desde de práticas do cotidiano, né, comuns, como sair para trabalhar, a violência policial se manifesta, mas também em outros momentos, né, que não necessariamente da rotina, né, quando você está saindo do seu lugar de moradia, né, da favela, para uma outra parte da cidade, essa violência, né, ela atua também com base numa impressão, a impressão de que existe sempre uma suspeita
sobre quem reside nesses territórios, né? Então, não necessariamente é uma violência que é intencional, né, de uma única pessoa, de um único agente, mas pela maneira como o sistema da sociedade se organiza e imprime essa ideia de suspeita, né, de crime e de tudo que está relacionado ao crime nessas pessoas que residem em territórios como os territórios de favela. Você mora em alguma das favelas da Maré? Sim, eu nasci e cresci na Maré, né? Já morei em diferentes lugares da Maré. A minha primeira infância eu vivi na Baixa do Sapateiro. Eu estudei no Morro do Timbal. Hoje em dia eu moro no Parque Maré, mas que acaba dentro ali do entendimento da população, estendendo-se como Nova Holanda também. E essa experiência de viver o- nesse espaço, nesse território, certamente impactou a sua percepção desse fenômeno que nós estamos chamando de violência policial. De que maneira isso acontece, segundo a sua avaliação? É, eu acho que impactou em diferentes níveis, assim, né? Eu acho que desde a infância é o momento em que os moradores da favela, nós aprendemos a algum tipo de letramento intuitivo, né? De como que essa violência aparece. Mas a primeira impressão que a gente tem quando a gente ouve falar da polícia quando criança é o medo, né? As pessoas sentem medo da polícia, as pessoas não encontram, né, uma outra maneira de conduzir essa relação com essas pessoas, né, que são agentes que deveriam ali realizar e apresentar um outro tipo de impressão para aquela população, mas a primeira coisa que a gente aprende a sentir da polícia é medo. Ao longo do tempo, eu fui entendendo então que existia ali uma ideia de um jogo de forças, né? Por um lado, a polícia e a sociedade dizia que o que a polícia faz é correto, mas por outro lado, por mais que a gente entenda e ali na minha mente de criança, por mais que eu entendesse que as pessoas diziam que aquilo que a polícia realizava era certo, a gente também aprende a identificar os níveis de excesso que ocorrem durante a ação da polícia. Então, a gente vai crescendo, né? E a nossa mentalidade vai se formando, pelo menos a minha foi se formando dentro dessa percepção, né, de que existe uma atuação que vai acontecer, porque a organização do Estado determina que aconteça dessa maneira, mas a gente precisa criar também um conjunto ali de ideias para identificar esses excessos quando eles acontecem. E você, Júlia, você não mora no território da Maré, mas você tem uma longa experiência, né, no território, realizando muitas tarefas, se engajando em trabalhos e pesquisas, particularmente lidando com violência contra a mulher. Como é que você avalia a importância dessa experiência no território sobre a sua percepção mais abrangente do fenômeno? É, pessoalmente, assim, essa experiência realmente, assim, há mais de 10 anos trabalhando na Maré, ela impactou completamente a minha percepção sobre a violência policial. Eu, diferente do Vitor, eu nasci numa zona nobre da cidade com fácil acesso a recursos, sou uma mulher e sou branca, uso óculos, tenho essa passabilidade careta desde sempre, e eu cresci com uma tranquilidade de que nada nunca aconteceria comigo, por parte de policiais. O máximo que podia acontecer, na minha experiência, e era o que eu acreditava, e eu acho que é bem realista essa crença, é que eu precisaria chamar os meus pais,
quando eu era adolescente, se algo acontecesse comigo. Eu, na minha trajetória, já cometi diversos crimes, acho que todos nós, é, e a minha relação com isso era apenas essa, assim, nunca pensei que eu poderia ser presa, nunca pensei que eu poderia ser violentada por agentes policiais durante a minha trajetória. Quando eu cheguei na Maré, assim, também nunca me senti mais segura com a presença de policiais, isso é importante de falar. Nunca associei a presença de agentes de segurança pública à segurança de fato. Isso nunca foi uma fantasia minha. Mas quando eu cheguei na Maré, na medida em que eu fui desenvolvendo essa experiência de trabalho, eu também passei a sentir muito medo da polícia, muitas vezes entendendo até que o meu corpo não era o alvo, não é, na verdade, o alvo das violências policiais, mas sinto medo pelas pessoas que estão à minha volta, por exemplo, pessoas por quem eu sinto afeto, enfim. Então, é importante falar isso, né? Que existe um impacto muito grande e que talvez eu não conseguisse falar desta forma se eu não tivesse a experiência na Maré, né? O quanto é contrastante e o quanto é, é um privilégio realmente ser uma mulher branca que mora na zona sul do Rio de Janeiro, quando a gente está falando de violência policial. Eu acho importante, assim, algo que eu aprendi muito ao longo desse trabalho é que muitas vezes passa despercebido, acho que isso vem sendo mais discutido recentemente, mas acho que é uma conversa ainda muito incipiente, que embora as vítimas de violência letal sejam principalmente homens, jovens e negros, também existe uma violência de gênero, né? A violência policial ela é muito marcada pela violência de gênero. Quando essas pessoas morrem, elas deixam viúvas, deixam mães, que entram novamente num espiral de outras violências, porque elas não têm amparo do Estado, então elas, enfim, sofrem diversas consequências físicas, mentais, objetivas e subjetivas dessas violências policiais. E existe uma violência contra elas, inclusive, né? Elas muitas vezes são xingadas, são associadas a práticas sexuais moralmente condenáveis. Eu escuto muitos relatos de mulheres que foram xingadas por policiais mesmo, têm suas casas invadidas, são elas que defendem seus maridos muitas vezes. Então, é, acho que é importante frisar essa questão de gênero, né? E o quanto essa violência policial, como eu e o Vitor também estamos falando sobre isso, né? Especialmente em territórios de favela, acaba reorganizando completamente a vida, né? Das pessoas, assim. É, imagina aquele rapaz que tem um espectro autista, que precisa da rotina dele, que precisa ir para a escola, que tem o dia todo, né, sistematizado para que ele fique bem, e aí ele se vê no meio de um tiroteio, assim, sem poder sair de casa, sem poder ir à escola. Então, acho que essa experiência na Maré me ajudou muito a perceber também que não é suficiente a gente pedir reposição das coisas, né? Reposição de aula, ou abrir por mais um dia a clínica da família porque ela ficou cheia demais no dia seguinte, né? Mais do que isso é necessário reparação, né? O que se perde não se repõe com essas violências. Acho que isso fica muito perceptível para mim com essa experiência da Maré. E uma vez que você trabalha com a questão de gênero, violência de gênero, etc., de que modo esse tipo de postura que é mais ou menos padrão das polícias fluminenses, de que modo isso tem consequências para o modo como a violência de gênero se dá? Há uma redução no atendimento, uma dificuldade de entender a complexidade envolvida, a profundidade dos dramas envolvidos. Como é que você avalia isso? É, não sei se eu entendi sua pergunta. Vou. Eu posso refazê-la mais diretamente.
As polícias fluminenses são polícias que têm algumas características de violência, e uma violência com viés de classe, de território, de cor, raça, né? Como nós sabemos. E há um déficit, digamos assim, no respeito e até na compreensão por parte dessas instituições de que o seu dever institucional é garantir direitos. Dado que esse é o caso, de que modo a violência de gênero é impactada por essa deficiência, digamos assim, ou por essa característica, por essa natureza dos aparelhos policiais? Nós sabemos que a delegacia de atendimento à mulher foi um esforço no sentido de remar contra a maré, abrindo um espaço específico para as mulheres. Mas isso será suficiente? Sabemos que os policiais não compreendem que essa seja uma função muito nobre, muito importante, né? E como é que você vê isso? Sim, entendi. É, a gente realizou, vou mencionar uma pesquisa, é, na Rede da Maré, uma pesquisa sobre as estratégias de enfrentamento à violência de gênero que as mulheres na Maré traçam. Assim, e uma das coisas que mais chamou atenção para a gente nessa pesquisa é que quase nunca serviços públicos são mencionados como uma estratégia de proteção. Então, assim, é a história né, que a gente fala sobre revitimização, né? As mulheres muitas vezes chegam em delegacias porque também existe essa lógica de quem não conhece muito bem, às vezes, como as coisas funcionam, de que, ah, não, porque se ela está numa zona que é regulada por algum grupo civil armado, ela não pode ir na delegacia. Não necessariamente é esse o caso, assim, em muitas situações a mulher pode. Já ouvi uma mulher falando, não, eu aqui dentro, a polícia não vai entrar, mas eu trabalho, eu preciso de proteção lá fora, então eu procurei uma delegacia. Isso foi um caso raro em que uma mulher assumiu que confia no sistema de proteção da delegacia. Então, o ponto é, muitas mulheres são desacreditadas de que esses lugares, esses serviços, essas políticas podem protegê-las, e eu acho importante a gente ouvir por que que elas não acreditam que podem, né? Muitos dados indicam que talvez elas tenham razão, que talvez em algumas situações elas se coloquem em mais risco, chegando num desses serviços, mas que quando elas chegam lá, elas muitas vezes sofrem novas violências. O que elas encontram lá são outras violências. Já ouvi uma mulher falar que o, o operador da lei que estava atendendo disse para ela que não tem como te proteger onde você mora. Se você fizer essa denúncia, vai piorar, as coisas vão piorar para você, você vai apanhar mais forte. Assim, literalmente foi isso que ela ouviu. Então, tem inúmeros relatos de mulheres que chegaram em delegacia, moram na Maré, e foram desencorajadas a prestar denúncia. A gente sabe que medidas protetivas não funcionam em territórios regulados por grupos civis armados. Enfim, os serviços de saúde são mencionados. Muitas vezes a violência acontece de tal forma que o serviço de saúde é a única possibilidade para aquela mulher. Às vezes ela nem tem como chegar lá sozinha, ela é levada para um hospital de emergência ou para a UPA. Mas também existe uma certa descrença nas unidades de saúde básica, que muitas mulheres sentem que não têm seu sigilo respeitado. Então, é muito mencionado assim que, porque algumas pessoas que trabalham em clínicas da família, principalmente os agentes de saúde, moram no território, no mesmo território, né? E aí viram a mulher crescer, conhecem o pai, conhecem a mãe, e existem muitos relatos de que é isso. Se ela chega lá e descobre uma IST, daqui a pouco a vizinha está sabendo que ela tem esse IST, ou que ela sofreu uma violência. Enfim, então eu percebo que esses serviços e as políticas públicas de proteção às mulheres de uma forma geral,
especialmente mulheres que moram em território de favela, elas ocupam um lugar muito ambíguo, porque elas podem proteger, mas também são essas políticas que podem produzir mais violência, novas violências. E isso, enfim, não sei se continuo ou se deixo para falar depois, mas aí tem toda uma rede informal também que acho importante mencionar, que também está dentro dessa lógica de produzir proteção e violência ao mesmo tempo. Igrejas, né, assim, a própria família, são recursos que essas mulheres vão desenvolvendo para se proteger, mas que muitas vezes a família incentiva ela a ficar com o agressor porque o agressor é um bom provedor. É, e aí, em caso de violência extrema, a família acolhe, mas é contra ela se separar, por exemplo. A igreja é mais ou menos na mesma linha. Então, era isso que você estava me perguntando? Tá ótimo. Sim, sim, obrigado, Júlia. Vitor, e você ainda é jovem, muito jovem, mas foi mais jovem ainda, e como professor, como analista de metodologias, etc., você está sempre em contato com. Então, Vitor, você ainda é jovem, mas foi mais jovem e acompanha jovens no seu dia a dia como morador do território e como professor. Qual é a sua impressão relativamente à percepção dos jovens e das jovens, mas, sobretudo, imagino que fique mais fácil para você falar dos meninos, né? A respeito do que significa Estado, justiça, polícia, diante de todo o cenário que eles acompanham e testemunham, né? Como é que você vê isso? É, bom, é sempre muito complexo, né, pensar e acompanhar como que as pessoas que são mais jovens do que eu, né, os adolescentes, enfim, os alunos que eu atendo, qual é a percepção deles em relação a isso, assim. Eu entendo que esse medo que eu mencionei no início, ele permanece, assim, né? As forças policiais não são símbolos, né? Não representam segurança para esses jovens, porque, assim como eles, outros jovens não fazem a trajetória deveria ser a trajetória comum para todos os adolescentes em idade escolar, né? Que é estar na escola, pensar um projeto de futuro, uma profissão, algo que queiram fazer, e acabam sendo ali cooptados pelas forças criminosas que estão presentes nesses locais, né? Nas favelas. Então eles veem muito o que acontece, né, com essas pessoas que escolhem um outro ritmo de vida, um outro tipo de atividade para se envolver. Então, até por isso, a ideia da violência está muito presente quando eles pensam na figura do Estado como essa instância maior. Muitos deles já têm uma percepção de que a justiça ela existe, mas que ela não alcança a eles, por exemplo, né? Quando eles não conseguem ir à escola ou quando a rotina deles é interrompida pela atuação das forças policiais na favela, eles entendem que isso mais do que um perigo para eles, né, representa também uma injustiça, representa que eles deixam de poder fazer aquilo que eles deveriam estar fazendo, que é ir à escola, ir às atividades que eles estão envolvidos, né, tanto nas organizações que existem na Maré, como também nas próprias atividades que eles criam entre eles, né. Hoje em dia eu tenho percebido na Maré, né, nesse movimento aí de jovens que estão perto do ensino médio e que foram muito impactados pela pandemia na sua formação educacional, porque o processo da pandemia teve um duplo impacto na vida desses adolescentes, né, que foi
O fato de eles não poderem ter acesso ali à escola, como eles tinham normalmente, devido à circunstância sanitária da pandemia, mas também a questão da interferência das forças policiais, né? Porque durante uma boa parte da pandemia, as operações elas continuaram acontecendo na Maré. Então, esses jovens que já estavam ali, com parte da sua perspectiva abalada, né, por essa imprecisão do que aconteceria por conta da pandemia, eles se viam duplamente abalados também quando essas operações continuaram a acontecer na pandemia. E hoje em dia, né, esses jovens que já estão aí no ensino médio ou que já estão ou já acabaram de se formar no ensino médio e que sofreram o impacto desse processo também da pandemia, eu vejo um ímpeto muito grande no boa parte deles de se organizarem em coletivos autônomos também, né? Então, desde coletivos esportivos, de coletivos artísticos, e também de coletivos que discutem e debatem também os acessos às políticas, a forma como a justiça é feita e como a justiça alcança ou não alcança a eles e as suas famílias. Então, eu percebo que, por um lado, eles sofreram um impacto muito grande, né, nesses últimos anos, mas, por outro lado, eu vejo também que existe um ímpeto e um interesse neles de acessarem, né, porque o mundo para esses adolescentes parece muito mais aberto agora com as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, eles identificam muito rápido as dificuldades de acesso que eles têm, né, tanto pela sua questão socioeconômica, pelo lugar onde vivem, muitos também pela questão racial, né, por serem jovens negros e negras. Então, eu percebo que, mesmo diante de toda essa dificuldade que eles enfrentam para perceber como que a justiça alcança ou não alcança eles, existe aí uma força de mobilização para criar outras maneiras de acessar a justiça e os direitos. Obrigado, Vitor. E, Júlia, uma pergunta fácil, tranquila. Por que é que as armas, a violência que se organiza, é uma questão ou são questões eminentemente masculinas? Por que é que as meninas não se sentem tão atraídas e não se envolvem tanto com grupos armados e práticas desse tipo? Uau, tá aí uma pergunta, nunca pensei nisso antes. Acho que tem algo sobre tradição e costumes aí, para começar. Eu acho que é um mundo em que se ensina para os homens que esse é o lugar deles, né? Há muito tempo isso é repetido, que a violência poderia estar associada à virilidade, por exemplo. Isso é uma mensagem que a sociedade transmite e recebe há muito tempo, né? E eu percebo que as meninas e mulheres elas acabam produzindo muitas violências para dentro, digamos assim. Então, por exemplo, as estatísticas de suicídios e tentativas de suicídios em adolescentes é muito maior nas meninas, né? Do que tem incidência maior nas meninas do que nos meninos. Então, eu percebo que eu acho que tem a ver com isso, assim, com a criação, não necessariamente em âmbito familiar, mas como a sociedade produz meninas que são ensinadas a serem dóceis, a serem comportadas e sentar de perna fechada. Enquanto os homens, quanto mais puderem se impor economicamente, fisicamente ou como quer que seja, eles vão ser mais bem reconhecidos, vão se comportar como devem
como deve se comportar um homem. E isso, para mim, está bastante associado à violência, assim, né? Um comportamento para fora, digamos assim, em oposição ao que eu falei sobre as meninas, mas que o uso da violência parece ser um código muito mais respeitado quando ele é movimentado por homens, né? Ele é mais legítimo a priori. Um homem tem legitimidade a priori para ser violento. E a gente pode fazer vários debates para desconstruir isso e já conseguir entender que não, que ele não tem. Mas uma força inicial voltou a ter a obra aqui. Não sei se está atrapalhando muito. Ai, que bom. Me parece que a moralidade inicial é a de que um homem, a priori, pode ser violento. E uma mulher, na medida em que ela é violenta, ela está se comportando mal, ela não está fazendo o que deve, né? E aí eu acho que isso difere, né? Como é que os homens se atraem por determinadas profissões, e as mulheres por outras, né? A gente pode pensar, acho que eu estou falando de uma forma muito binária, mas enfim, para o outro lado, que os homens não costumam se interessar por práticas de cuidado tanto quanto as mulheres, né? Me parece um pouco o produto do que a sociedade vem criando sobre o que se espera do, das performances de gênero. Vitor, por que que você optou pela literatura? Como é que foi isso na sua vida? Chegar à literatura a ponto de se dedicar nos estudos e se dedicar profissionalmente a esse campo? Eu acho que tem uma questão primeira que é eu sempre tive uma capacidade de concentração muito grande desde criança, e eu acho que esse é um traço um pouco inesperado das crianças, né? Porque as crianças sempre são muito enérgicas. E aí, inclusive, eu recebi na minha primeira formatura do ensino básico ali, né? Das primeiras letras, do pré, né? Antes de entrar no processo de alfabetização, eu recebi uma homenagem, inclusive, na formatura, com 4, 5 anos. Eu não entendia exatamente o porquê, mas meus pais me explicaram que era por isso, porque eu entrei na escola depois do início das aulas e consegui acompanhar todas as atividades. Então, eu sempre ouvi desde criança que eu era muito inteligente, que eu precisava fazer alguma coisa com isso. E aí veio o interesse pelos livros, né? A minha família tem alguns professores, alguns no sentido acadêmico, né? Passaram pela universidade, têm diploma de licenciatura, e outros são professores no sentido comunitário, informal, né? São explicadoras, trabalham em projetos com crianças. Então, essa profissão, essa ideia do ensino sempre apareceu para mim como uma possibilidade. Mas a literatura, ela se fortaleceu, então, como uma escolha, quando ali também, ainda no processo escolar, na Maré, eu comecei a perceber que eu me destacava em algumas aulas específicas pela capacidade de leitura e de extrair ideias dessas leituras, né? Então, à medida que eu fui me interessando mais pela leitura, eu fui descobrindo, né, a riqueza dos nossos escritores e das nossas escritoras. E no ensino médio foi quando, de fato, isso apareceu como uma possibilidade, mas primeiro porque eu queria ser escritor e não porque eu queria propriamente ser professor. Mas como já era também uma possibilidade, o curso de letras e a literatura aproximavam, né, os dois desejos. E você, Júlia, por que o seu interesse tão mais profundo do que seria, digamos, usual na sua área de formação pela literatura? Eu sempre fui muito incentivada a ler, desde criança. Eu estudei numa escola é, que na década de 80 não era tão comum, tinha um espaço de biblioteca muito grande
e o ambiente era feito para que a gente se sentisse muito confortável com almofadas e tudo mais, e a gente tinha aula de biblioteca, era chamada desse jeito, em que a gente ia para a biblioteca conversar com a pessoa que cuidava da biblioteca, então era tipo uma aula ali sentada e a gente pegava livro, levava para casa, então desde muito criança eu tinha essa prática de pegar livro em biblioteca e devolver depois, e aí queria pegar o próximo e mostrar para todo mundo que eu estava lendo, ficava metida, quanto mais livro eu lia, eu me achava mais inteligente, então tinha isso, assim, fui uma criança e adolescente meio nerdzinha, CDF. O meu pai tem uma relação muito próxima com literatura, então, e ele apostava na minha compreensão, mesmo que outras pessoas pudessem considerar cedo, né? Então, quando eu tinha 10 anos, ele me deu um livro do Borges para ler, e aí, enfim, aí daqui a pouco estava pedindo para o meu avô comprar as obras completas do Borges para mim, ainda criança. Então, eu acho que tem um incentivo muito grande da família à leitura. Eu sou filha de dois professores da UFRJ, né? Então, na minha família, isso, o saber é algo até hoje que é muito valorizado, né? Eu tenho muitas críticas a isso, enfim, não estou falando de forma apenas reprodutora, mas estou contando que essa história foi assim, né? Então, a intelectualidade era muito valorizada nos espaços em que eu ocupava. Eu trabalhei durante um tempo, fiz alguns trabalhos para a editora Rocco, por exemplo, quando eu era jovem, assim, aos 20 e poucos anos. Trabalhei num selo que a Rocco estava lançando especificamente para jovens, então chamou vários jovens para trabalhar nisso. Enfim, eu gosto muito de ler, e eu entendo a literatura, agora eu estou mudando, né? O meu tema de doutorado está relacionado à literatura, com a literatura, porque eu entendo que a literatura hoje eu entendo que a literatura tem um papel muito importante assim na forma como a gente se organiza como sociedade. Acho que a literatura contribui muito para isso também. Isso se relaciona muito com o meu campo de formação, o meu campo de trabalho. Não vejo coisas completamente separadas. Acho que são campos que estão em disputa e acredito que a literatura pode contribuir muito com o serviço social, com as ciências sociais de uma forma geral. E, Vitor, você como- sente essa dificuldade em alunos seus, relativamente à leitura, à concentração, sobretudo nesses tempos de redes sociais, de TikTok, etc. Se você sente que essa dificuldade tem crescido, como é que você avalia? Bom, eu percebo que eles têm muita dificuldade, e aí, enfim, eu acho que existe também uma crítica a se fazer, sobre o sistema educacional, né, no Rio de Janeiro, sobretudo, que tem distanciado o objeto livre, por exemplo, da sala de aula, né? Os alunos não recebem mais livro, recebem apostilas, então acho que toda a mudança dessa materialidade também no ambiente escolar já é mais um fator que distancia eles, né? Mas eu acho que para além disso, né, sobre esses fatores mais subjetivos de atenção, concentração, eu tenho percebido uma dificuldade que eles têm, inclusive até de escrita, né? Porque nesse universo das redes sociais, como ele se dá atualmente, não existe mais o estímulo a autonomia, né, nas próprias redes sociais, né? Porque anteriormente, há alguns anos, eu observava que as pessoas escreviam, se dedicavam a escrever textos e tudo mais, e hoje em dia esse tipo de agência está sendo desestimulado nas redes sociais, né? Para substituir por imagens. Então,
até a escrita que acontecia nas redes sociais, hoje em dia é muito escassa também. E isso se reflete na própria atuação desses estudantes na sala de aula. Todos os anos, já faz algum tempo, desde que eu li o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, tem um ensaio desse livro que ela fala da necessidade de todo educador criar uma ponte de relações direta com os estudantes, né? Desfazer essa ideia de uma neutralidade acadêmica. Desde então, eu começo todo ano letivo perguntando para eles quem é que se considera um leitor ou uma leitora e um escritor ou uma escritora. E nenhum, ou quase nenhum deles se sente assim, né? Se vê nessa posição autônoma de entender que é um leitor ou uma leitora. Primeiro porque para eles essa ideia está muito associada ao objeto livro, né? Então, como o objeto livro está muito distante do cotidiano deles, eles não se consideram não se enxergam dentro dessa capacidade, dessa habilidade de leitura, e de escrita muito menos, né? Alguns ali que, eu gosto de escrever música, eu gosto de escrever, eu tenho um diário que eu escrevo as coisas, mas até esse tipo de escrita eles também não consideram como dentro dessa habilidade, né? Como se a escrita fosse ali fosse quase um dado, uma magia que eles não conseguiram acessar. E, Júlia, para a gente ir concluindo, há algum recorte de gênero que marque alguma distinção significativa nessa, nesse processo que o Vitor descreveu, nessas mudanças mais recentes? Você diria, Júlia, que há algo distinto nas meninas e nos meninos relativamente à relação com a rede social e, por outro lado, com leitura e com escrita? Sim, entendo que sim. Eu acho que, bom, é, vou ter que ir para um lugar comum, assim, mas sabemos que, especialmente meninas que moram em favelas, em periferias, elas têm uma vida adultizada desde muito jovens, né? Elas têm muitas responsabilidades de adultos. Então, cuidar dos irmãos mais novos, cuidar das tarefas domésticas, tudo isso faz com que o tempo delas, a disponibilidade de tempo delas seja completamente diferente de um menino. Estou generalizando, né? Mas assim, de uma forma geral, existe essa diferença, essa desigualdade de gênero intensa nas crianças e adolescentes. As meninas, elas evadem mais das escolas, né? E isso eu acho que precisa ser mais investigado. Não sei se, acho que já tem dados sobre isso, mas enfim, isso pode estar relacionado com saúde sexual e reprodutiva, né? Com o fato de engravidarem. É, muitas meninas relatam que faltam aulas quando estão com cólicas menstruais, por exemplo, né? Mas assim, especialmente essa assunção de algumas funções que deveriam ser executadas por adultas, eu acho que também, mais do que a disponibilidade de tempo, né, acaba interferindo no repertório de desejos, né, dessas crianças e dessas jovens. Muitas vezes elas não têm disponível é, como, como alternativa, quero ler. Elas não foi oferecida essa possibilidade para elas muitas vezes, porque elas têm outras coisas para fazer. Muitas vezes o rapaz ele precisa se dedicar, porque aí depois ele vai conseguir um emprego melhor e ele vai, né? Então ele pode ser criança por um pouco mais de tempo, porque apostar na formação de um menino pode significar um bom provedor depois, enquanto as meninas se encarregam de outras tarefas de adultos. Então, eu acho que tem isso, tem uma questão de permanência nas escolas, que afeta diretamente isso que a gente está conversando,
E tenho quais são o que precisa uma menina e uma mulher jovem fazer em casa, e, enfim, estarem nas suas relações. Isso sem nem contar relações de violência psicológica também que as mulheres podem vivenciar, que restringem também suas possibilidades de vida, né? Mas, enfim, acho que respondendo a sua pergunta, sim, percebo muitas diferenças. Tem uma questão de gênero importante aí. Olha, muito obrigado. Eu deixo agora para vocês um espaço final para alguma consideração que vocês queiram fazer sobre algum tema que já foi tratado ou outro que vocês considerariam pertinente para a nossa conversa. Deixo para ambos, para Júlia e para Vitor, aqui esse espaço. Bom, primeiro agradecer, eu achei a conversa bastante produtiva e eu me veio agora à mente uma coisa que eu mencionei lá atrás e me lembrei dessa impressão, que é uma coisa que eu já conversei tanto com meus pares, né, que são pessoas da minha idade e que eu percebo que também é uma experiência que foi mais uma etapa desse letramento sobre a violência que as pessoas que vivem na favela precisam desenvolver. Todo mundo que acompanhou essa mudança, né, esse adensamento da violência policial nos territórios, tem uma memória muito fixa da primeira vez que viu o Caveirão. E essa é uma memória que está cristalizada na experiência coletiva, assim, né? Porque no meu período de infância, os veículos que a polícia usava ainda não eram blindados. E eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi o Caveirão e a impressão coletiva da reação das pessoas também correndo, com medo, sem saber, sem entender exatamente o que que era aquilo, porque já ouviam falar, mas nunca tinham visto ainda, né? Então, eu acho que esse é um episódio marcante e coletivo dentro dessa trajetória aí de entendimento de como que funcionam as dinâmicas da violência na nossa sociedade. Muito interessante isso. E Helicóptero não seria também um outro ator desse porte? Perfeito, perfeito. E aí eu acho que o helicóptero para pensar esse primeiro impacto, né? Eu acho que já seria nessa geração desses adolescentes que eu atendo, porque é um dado um pouco mais novo, assim. Mas também foi mais um elemento, né, dentro dessa construção toda. É, obrigada, Luiz, pelo convite. Obrigada, Vitor, pela conversa também. O Vitor falou em memória e eu estou associando livremente. É, eu pensei aqui também sobre como é importante a gente cuidar da memória do que acontece. Isso é algo que muitas vezes talvez passe um pouco, mas acho que já existem organizações, como a Rede da Maré, por exemplo, muito preocupadas com isso, né? Então, geração cidadã de dados e, enfim, a construção de memoriais para vítimas de violência letal do Estado, né? Eu acho que isso é algo muito importante assim de ser feito, porque a gente não está falando de 30, 40 anos atrás, a gente está falando da semana passada, né? E é algo que se repete sistematicamente. É, Agora, falando especificamente das operações policiais, é algo que se repete sistematicamente, mas violência policial de uma forma geral. Eu acho importante chamar a atenção para os efeitos posteriores da violência, né? Muitas vezes a agressão ela é o início de uma outra questão, né? Assim, a gente tem um caso que muitos conhecem do Vitor Santiago, que foi alvejado e até hoje ele é paraplégico, né? Então,
E aí, uma mãe que certamente ficou presa num sistema de saúde atrás do que ele precisava. Então, é uma produção de inúmeras violências, assim, né? Não é só, tem uma violência de corpo, tem outras violências subjetivas, psicológicas, a crença né, constante de que as pessoas não vão conseguir acessar os direitos, a descrença no sistema de justiça. Então, isso produz uma violência comunitária, digamos assim, né? Tem algo de coletivo, que às vezes o alvo é apenas um corpo, mas ele fere o território, né? Então, queria chamar um pouco a atenção para isso. E falar, assim, que eu não consigo falar sobre violência policial, violência armada, sem dizer que, novamente, a construção das políticas, elas precisam considerar as experiências de quem usa essas políticas. Então, assim, quem mora na Maré, né, a pesquisa que eu mencionei, que como as mulheres desenvolvem estratégias de enfrentamento à violência, o fato de elas quase não citarem serviços públicos, mas elas têm estratégias, né? Elas têm estratégias que funcionam, desenvolvidas por elas. Então, tem saberes comunitários passados de geração para geração, que são desenvolvidos e aprimorados, né? O Vitor deve ter ouvido isso, né? Não, não anda pelo meio da rua, anda mais pelo lado. Ou uma mulher que começa a ouvir alguma coisa e sai pegando todas as crianças, não importa se é filho dela, se é filho de quem, pega todo mundo e bota para dentro de casa. Então, né? Assim, tem alguém ali que ela sabe que pode ligar se acontecer alguma coisa, tem um telefone. Então, como é que as políticas públicas podem ouvir isso, e aprimorar políticas de proteção, valorizando saberes comunitários, saberes coletivos, enfim, acho que é isso. É muito importante o que vocês estão trazendo. A gente pensa, às vezes, né, na violência e tende a circunscrevê-la num ato, num gesto, numa consequência específica, a morte, que evidentemente é alguma coisa extraordinária e, e da maior importância, crucial, mas mesmo a morte não esgota, né, todo o raio de alcance do que a gente pode chamar de violência e há aquela que persiste, né, como vocês estão indicando, que persiste até inconscientemente, pode estar presente em sonhos ou indiretamente em sofrimentos psíquicos diversos, né? E assim como o que a Júlia disse sobre talvez como uma hipótese, a tendência das meninas de introjetarem mais a violência do que a exercerem performaticamente, como talvez a cultura do machismo, do patriarcalismo propiciasse ou estimulasse nos meninos, né? A gente tem uma agenda aí e como a literatura, a leitura, esse tipo de introspecção, o Vitor fazia referência à sua própria vocação tão, tão permanente ao longo de sua vida, né? De se concentrar e de conceder à leitura e à relação com o livro um espaço importante. E a falta da materialidade do livro, né? Que coisa interessante, quão importante isso é, né? Muitas vezes, não, mas acesso ao conteúdo, porque as apostilas substituem os livros, mas qual desse objeto? Então, pelas reflexões, pelos testemunhos ao longo desse processo de reflexão coletiva e de pesquisa, e vocês estão muito próximos, ajudando no desenvolvimento da cátedra. Muito obrigado a Júlia e ao Vitor. Abraços a vocês.